Boa noite, queridos. Paz seja com os amados. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade e nós queremos louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Nós somos ensinados que fazemos isso cantando, adorando, orando, e Ele tem prazer na nossa comunhão. Deus nos abençoe nesse tempo e que seja para a glória do Senhor. Amém? Jesus querido e maravilhoso, te adoramos, te rendemos louvores por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em favor de nós, teus filhos. Queremos te adorar nesta noite, exaltando, celebrando as tuas vitórias e conquistas e descansando no fato de ser teus. Que a tua bênção seja sobre nós. Que o Senhor abençoe os que estão nas suas casas agora, com certeza com o coração voltado para ti. E nós cremos, segundo a tua boa vontade, Senhor, há uma providência do Senhor para as nossas vidas. Há uma porção dos céus para nós. Abençoa cada irmão e irmã que desfruta desta comunhão. E que tudo seja, Deus, que tudo seja, Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Recebe a nossa adoração. É no teu nome, Jesus, que nós oramos, agradecidos, Senhor. Fica conosco. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda
Diante do momento que nós estamos vivendo, diante da perplexidade, talvez você possa se perguntar, ou ter perguntado, ou ter considerado: por que eu vivo? Ou o propósito da vida que eu tenho recebido, né? Ou o propósito da vida humana. Até porque a perplexidade do momento traz algumas considerações. Dentre elas, o fato de que ela pode ser perdida. Então, qual o propósito? Estou vivendo? O motivo pelo qual eu estou vivendo. E você sabe, e eu também sei, que o ser humano não pode, em função de dinheiro, educação, prazer, sucesso, muitas vezes sentir-se realizado ou satisfeito. As coisas mudam. Muitas pessoas que já teve dinheiro, talvez hoje não tenha. Muita gente que já foi famoso, talvez não seja. E nós conhecemos casos de pessoas que já fizeram muito sucesso e hoje não fazem. As coisas mudam. Mas mesmo alguém que teve e continua tendo dinheiro, ou teve sucesso e continua tendo, e às vezes tem uma vida que possa considerar de prazeres, muitos deles que nós também conhecemos não sentem-se realizados ou satisfeitos. E por quê? Porque nós sabemos que fomos feitos com um propósito. E só quando a pessoa está vivendo para o propósito pelo qual foi criado, aí sim a pessoa vai sentir-se realizada. Eu já vou antecipar que hoje estamos falando da vida. E nós somos feitos, ponto de partida, por Deus. Fomos feitos para Deus, como um vaso de bênção para ser usados por Ele. O que eu aprendo? Eu vou começar na Bíblia falando da criação. Então você não existe por acaso, tampouco eu, nós fomos criados por Deus. E lá no livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, no capítulo 1, do versículo 26, está relatado um fato. O próprio Deus, que é o autor da Bíblia, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus deixando claro o motivo pelo qual Ele está criando o homem. Ele vai dizer que ele foi feito para dominar, mas eu quero enfatizar a questão de que o homem foi feito por Deus. Ele relatando, entendemos que numa comunhão da Trindade, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito por Deus e foi feito para Deus. E essa questão de imagem e semelhança, nós podemos até usar um exemplo que é muito didático para nós entendermos essa questão. É o exemplo da luva e da mão. A luva, ela tem uma semelhança com a mão. Você pode pegar uma luva, ela parece com uma mão, é bem parecida com uma mão, mas ela, na verdade, vai ser preenchida ou completa se uma mão estiver dentro dela. Enquanto não houver a mão, é uma luva vazia, inerte, não vai estar fazendo nada. Ela não tem autonomia para fazer nada se não for usada por alguém. O homem foi feito para conter Deus, e Deus tem prazer em habitar no homem. Bom, então você não fica admirado, e eu também não, se o homem tiver todos esses itens que nós falamos e não sentir-se realizado ou satisfeito. Por quê? Porque o homem foi feito como um vaso e com um propósito. Deus deve ser o conteúdo do ser humano, meu, seu. Enquanto isso não acontecer, o homem vai sentir-se vazio, ainda que possuindo alguns desses itens. E esse vaso, o qual nós estamos tratando, que nós somos nós, ele tem uma subdivisão. E essa subdivisão fica muito clara numa carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja. Ele escreve uma carta, e nesta carta, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 23,
ele deixa claro algo. Ele fala assim: e o Deus da paz, o Deus da Bíblia, queridos, é o Deus da paz. Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ou seja, separe vocês para Ele mesmo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu contemplo e eu entendo que quando o apóstolo Paulo escreveu, evidentemente Jesus Cristo já tinha realizado uma obra aqui na terra. Ele havia ascendido aos céus, não antes de prometer que ele voltaria, falando de uma segunda vinda. Então aqui o apóstolo Paulo, fazendo menção dessa segunda vinda, está dizendo: olha, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então nós vemos uma subdivisão desse vaso, eu e os queridos, e nós podemos perceber que se tem que conservar irrepreensível essas três áreas, a questão física está relacionada ao corpo que nós vemos, que nós temos, e que inclusive nós temos que fazer algo para ele ser mantido com vida. Há a questão da alimentação, alimentos, há a questão de alguns exercícios também. Precisamos alimentar, precisamos praticar alguns exercícios, para que não haja alguma deficiência. Quando há alguma deficiência, evidentemente nós vamos procurar um médico. Talvez ele pode prescrever algum medicamento, alguma vacina. Vocês percebem que hoje praticamente o mundo, de determinada forma, está tentando para esse detalhe: a vida física, porque é de suma importância. A vida é um dom de Deus, recebemos de Deus. Agora, nós não é a única área que deveríamos nos preocupar, e nós estamos sujeitos a tudo, a todas as orientações, e nós vamos fazer uso delas. Nós vamos usar a máscara como as demais pessoas, nós vamos utilizar-nos do álcool gel como todos, vamos estar na quarentena, cada um à medida do possível, para evitar que haja um problema maior do que nós estamos percebendo, e que não é pequeno. Mas não é a única área a ser observada para tomar cuidado. Há a questão também da nossa alma, relacionada à psique, a nossa mente, vontade, emoções. Quantas pessoas que ao longo do percurso, em função daquilo que vivem, têm problemas de rejeição, ou às vezes problema com respeito a emprego, com respeito a relacionamentos, e acabam ficando depressivas, acabam tendo traumas, alguns ansiosos por demasia, e parece que a vida perdeu o sentido e não conseguem viver normalmente. Por vezes, alguns profissionais que cuidam de pessoas que têm problema nessa área, psicólogos, alguns às vezes psiquiatras. Nós não descartamos a importância das pessoas que cuidam de deficiência nessa área, questão da alma. Mas há uma outra área que foi mencionada na carta do apóstolo Paulo, que é a questão do espírito. Então o homem, ele foi criado por Deus com um compartimento íntimo que é para conter o próprio Deus. E isso deve ser recebido e deve ter uma manutenção, e se houver algum problema, também é necessária a intervenção de alguém capaz de solucionar o problema na questão espiritual do ser humano. E aí eu quero dizer para você que um grande problema aconteceu na vida, no ser humano, e por mais que os homens busquem algumas diretrizes, somente Deus pode resolver esse problema. Nós louvamos a Deus, porque nós sabemos que Deus não ficou inerte quando esse problema surgiu, e esse problema alcançou a todas as pessoas. Agora, nem todas as pessoas estão cientes ou interessadas em cuidar, em fazer uso da estratégia, daquilo que Deus colocou à disposição para o homem, para ele não ficar doente, para não ficar morto espiritualmente falando. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo escreve uma carta também aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, dizendo assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele mesmo diz, também no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, ele está dizendo que todos pecaram, mas como é que chegou-se a essa dedução? Por que ele fez esta afirmação?
porque a própria Bíblia, que fala que o homem foi feito por Deus, para que Deus fosse o seu conteúdo. A Bíblia fala que por falta de vigilância e também por desobediência, entrou no homem, no ser humano, algo que não foi colocado por Deus, que não está relacionado com a vida de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é vida, porque Deus é amor. Então isso era tudo o que havia no homem, ou seja, tudo relacionado ao caráter de Deus, à pessoa de Deus, à vontade de Deus, estava no ser humano. Então o homem vivia para satisfazer a Deus. Estamos falando lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. A falta de vigilância, que eu disse para os queridos, foi a desobediência e onde entrou o pecado. Então entrou no ser humano algo que não foi Deus que colocou, e em consequência disso, inveja, porfia, mentira acabou entrando também. Então agora o homem que foi feito só para Deus tinha outra coisa que foi colocado dentro dele, que ia confrontar, contrastar essa vontade. Então uma luta tremenda entre o bem e o mal, uma luta entre Deus e o inimigo de Deus, que quer impedir que o homem viva para aquilo ao qual ele foi criado. E isso foi passando de geração em geração. Então havia um problema. Agora, louvado seja o nosso Deus, que Deus não ficou inerte ao problema. Deus preparou um antídoto para resolver esse problema. Eu posso chamar de vacina, você pode chamar do que quiser. Nós entendemos que é Deus restaurando aquilo que havia perdido um estado original. Deus restaurando a originalidade. Deus se preocupa com o homem. E a forma de tratar com o pecado, a forma de tratar com a morte que alcançou o ser humano, não havia outra forma a não ser vida. Vida para vencer a morte, vida para subjugar esse poder que estava impregnado no homem. Então o homem pode salvar-se. Então nesta noite eu quero dizer para você, há esperança. Agora é preciso observar que o mundo todo parou por conta de uma questão física, por conta de um perigo que pode alcançar a todos. Mas nem todos estão atentando para esse fato. Há uma outra necessidade que o ser humano tem. Que necessidade é essa? A necessidade de voltar ao propósito que Deus estabeleceu. Como uma luva, pode o ser humano ser uma luva sim, mas pode estar vazio. Por quê? Porque Deus não tem sido o seu conteúdo. Mas Deus que trabalhou, Ele realizou um plano, e esse plano nós chamamos de redenção. Como isso ocorreu? Isso ocorreu através de Deus, que a Bíblia fala que Ele é vida, cheio de vida, e o homem estava, infelizmente, longe dele, e vendido sobre o pecado. Em Cristo, através de Jesus, o Deus da glória, o Senhor Jesus, encarnou numa criança. A Bíblia fala, no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio, na eternidade, era a palavra, o falar de Deus, era Deus. E esse mesmo capítulo, no versículo 14, diz que o verbo, a palavra, se fez carne. Ou seja, Jesus que existia desde a eternidade, agora Ele se faz carne. E através de uma criança, Ele nasce, Ele cresce, e está escrito também que Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ou seja, Deus em Cristo está mostrando ou deixando claro como Deus age, como Deus pensa, como Deus quer que as coisas aconteçam. Como? Através de Jesus. Nele estava a vida. Há mais um versículo no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 4, está dizendo assim, olha, nele, ou seja, em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olhar para Jesus é olhar para alguém que está expressando Deus, a luva perfeita. Você olha ali e vê um homem cheio de Deus, o próprio Deus, e você contempla o propósito. Deus tem em Cristo um propósito perfeito, mas agora Ele quer que isso alcance as pessoas, e inclusive quando Ele estava aqui na terra alcançou. Havia algumas deficiências físicas, e algumas pessoas, quando se deparavam com Ele, que tinha a realidade da vida de Deus, aquelas necessidades físicas inclusive, elas eram curadas. Muitas pessoas foram curadas pelo Senhor. Algumas pessoas tinham problemas na sua alma, abatidos, sem esperança. Evidentemente, precisavam de uma palavra de encorajamento. E graças a Deus, esse Jesus
que é a vida de Deus, a plenitude de Deus. Em muitas ocasiões, inclusive, ele chegou a dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tenho poder para confortar, tenho poder para curar, eu tenho vida para vocês. Louvado seja o Senhor. Então, quando esse Jesus veio, cheio de Deus, ele foi para a cruz, para cumprir o propósito de Deus. E quando estava sendo crucificado, na verdade algo tremendo estava acontecendo. Ou seja, a vida de Deus estava nele, mas precisava resolver o problema do pecado. E ele foi à cruz como um cordeiro. Para quê? Para tirar o pecado do mundo, para resolver o problema do ser humano. E não foi à toa que João, quando avistou Jesus no começo do seu ministério, olhou para ele, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está incomodando a consciência do ser humano, que ele sabe que é o pecado, que ele sente que está distante de Deus, mas ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. O problema do pecado estava sendo resolvido através do Senhor Jesus. Mas havia um outro problema. Um outro problema é que entrou no ser humano algo, e ele não estava debaixo de condenação apenas por aquilo que fazia. Ele estava sentindo-se incomodado porque havia uma natureza dentro dele. E Jesus Cristo veio, louvado seja o Senhor, romper também com esse veneno que havia entrado no ser humano. E houve uma ocasião que o próprio Jesus, ele falou assim, conversando com um homem chamado Nicodemos. Ele falou: lá no passado houve uma ocasião em que Moisés levantou uma serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo: estou sendo levantado na cruz um dia, serei levantado na cruz, como foi levantada uma serpente no passado. Porque naquela ocasião, por conta também de não vigilância, falsa vigilância, falaram mal dos servos de Deus. E Deus permitiu que algumas serpentes abrasadoras estivessem entre o povo. E elas mordiam o povo, e o veneno delas levava as pessoas à morte. E Moisés orou ao Senhor. E Deus falou: Moisés, pede para que fundam uma serpente de bronze. Tem a forma da serpente, mas o interior não tem a serpente. Coloquem uma estaca, ergam-na e deixem um lugar onde todo o povo possa ver. Se alguém for mordido pela serpente, na verdade, se ele crer que eu estou designando isso para acontecer, ele vai olhar para aquela serpente lá, e o veneno da serpente não terá efeito nele. Deus está dizendo: eu tenho poder para neutralizar o efeito da serpente. A vida de Deus, através da obediência, tem poder para subjugar todo o poder da morte, do veneno que havia sobre o ser humano. Jesus venceu. Quando ele foi crucificado, ele estava vencendo todo o poder, o veneno que havia dentro do homem por conta do pecado. E não foi só isso. Jesus Cristo, quando estava morrendo, um propósito tremendo, e é bom que nós atentemos. Ele veio para liberar a vida de Deus. Liberar a vida de Deus. A vida de Deus estava nele. E numa ocasião, conversando, ele disse assim para as pessoas: olha, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar sozinho. A vida está só nele. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Muito fruto. Jesus morreu para que a casca saísse. A vida de Deus que estava dentro dele, através da sua morte e da sua ressurreição. Essa vida hoje é dispensada para pessoas que creem nele e que recebem-no como seu único e suficiente Salvador. A vida de Deus precisava ser liberada. Jesus morreu. E nós vemos que é tremendo o quê? Que está ocorrendo na vida de alguém que aceita o plano de Deus, está ocorrendo algo que nós chamamos de regeneração. Por que regeneração? Porque a pessoa, na verdade, precisa participar de um processo. Qual o processo? Ser gerado de novo. Quando uma pessoa nasceu, ela tem vida. Que vida? A vida física. Mas esta vida física não cumpre o propósito de Deus. É necessário que Deus esteja dentro dela. E como é que Deus vai entrar dentro da pessoa? Nós podemos ver o que está escrito na palavra.
Jesus conversando com essa mesma pessoa, Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 3, ele fala assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário o quê? Nascer de novo, ser gerado de novo, uma nova vida, não a vida física, uma vida espiritual, vinda de Deus. E o apóstolo Pedro, ele foi preciso quando ele escreve uma carta para a igreja. O apóstolo Pedro também escreve uma carta para a igreja, e no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, nós fomos gerados para uma viva esperança. E ele fala que essa geração foi através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos gerados. Então, essa geração de pessoas, a vida de Deus alcançando pessoas, só através do quê? Da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por misericórdia, queridos, a vida de Deus alcançou a mim e alcançou a você. Quando nós confiamos no plano de Deus, quando nós entendemos que a Bíblia é a verdade, que não havia outro caminho como não há, o único caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa vida que nós estamos falando é a vida de Deus que veio ao meu coração e ao seu coração quando nós nos rendemos ao Senhor. Tremendo isso, tremendo. Agora nós temos o Espírito, queridos, porque a Bíblia fala também que na carta aos Coríntios, que fala sobre a ressurreição, irmãos, tem um versículo no capítulo 15, versículo 45, se não me engano, 45, 47, 45, que diz assim: o primeiro Adão foi feito uma alma vivente, mas o último Adão tornou-se espírito vivificante, ou seja, Jesus tornou-se o espírito para encher os seus, para dar uma vida poderosa para as pessoas que nele creem. Eu estou falando de vida, estamos falando de vida. É importante atentar para um fato: a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. E esta vida que estamos falando, o próprio João, na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Queridos, esta vida é necessário que nós não apenas a tenhamos, mas que nós a valorizemos. Que nós saibamos que nós não podemos viver sem ela e não podemos perdê-la de forma alguma. Como nós falamos, a vida física surge quando alguém nasce. Nasceu uma criança, nasceu com vida, é uma pessoa que vai ter direitos, que vai ter obrigações, que vai ter necessidades, mas que vai ser suprida, que vai ser amada. Mas quando alguém recebe Jesus, essa pessoa é gerada de novo, nasceu de novo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Amém? Qual o propósito? Viver para Deus, para satisfazê-lo. Viver para Deus e satisfazê-lo. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, dizendo assim: irmãos, olha, não pensem que Deus não pode fazer o que está no coração dele, porque ele pode. Está escrito em Romanos 8, versículo 30: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que é isso, queridos? É uma pessoa que se rende ao Senhor e permite que Deus, como conteúdo na vida dele, como um vaso, Deus encha-o, e pode haver o quê? Uma expressão de Deus através de alguém. Agora eu posso observar uma luva que estava vazia, agora permitiu que Deus entrasse, que Deus estivesse dentro da luva, então algumas coisas podem acontecer. A pessoa está sendo trabalhada por Deus, e Deus pode usar essa pessoa para trabalhar na vida de alguém também. O plano de Deus é esse: Deus em nós, a esperança da glória. Deus quer abençoar você. E Romanos 8:29 deixa claro que esse é o propósito de Deus. Agora, se eu sei desse fato, se eu estou sabendo disso, isso é importante para mim. Por quê? Porque se eu não me render ao propósito de Deus, eu não tenho a vida, como está escrito. E é a mais importante das três, eu entendo. Por quê? Porque o próprio
Um apóstolo por nome Tiago, ele chegou numa ocasião e falou assim: o que é a vida? O que é a nossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A nossa vida, e no Salmo está escrito que a nossa vida, a duração dela é de até 70 anos, e se ultrapassa muitos deles, muitos são câncer e infarto. Nós vamos ultrapassar esse tempo. Nós cremos no cuidado e na bênção de Deus, mas estamos cumprindo o propósito de Deus? É necessário 3 itens. Primeiro, arrepender-se. Tem pessoas que ainda não submeteram ao arranjo de Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele disse as seguintes palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E é necessário o quê? Crer, acreditar que isto é verdade. Crer não é simplesmente, eu concordo com isso. Concordar não é crer. Não é só, eu aceito isso. Não é aceitar isso, é receber isso como verdade para o seu interior. Tem um versículo que é muito claro e é tremendo na palavra de Deus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Pessoas que receberam a vida dele, e essa vida está neles. Louvado seja o Senhor. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de que nós ficamos às vezes perplexos com algumas situações, ou com números que chegam a nós, de pessoas, da fatalidade que está acontecendo. Irmãos, nós podemos ter esperança, porque a vida indissolúvel, indestrutível do Deus eterno habita em mim e habita em você. Nós podemos um dia até perecer, e vamos, eu não sei se breve ou mais longe, eu sei de uma coisa: a vida eterna que estava em Cristo Jesus, ela habita em nós. Um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o Senhor. E é necessário confessar, testemunhar, ou seja, o plano de Deus é necessário que eu esteja testificando. Não tem como eu ser um cristão camuflado. Ninguém sabe que eu sou cristão. Não, um cristão genuíno é alguém que testifica que ele tem um compromisso com o Senhor. Querido, você que está na sua casa, e eu que estou aqui, essa palavra é para mim e é para você. Nesses tempos de dificuldade, é necessário que hajam pessoas que digam: eu confio que Deus tem poder. Eu confio que Deus está acima desta pandemia. O Deus da glória continua soberano, assentado no trono e revestido de glória e majestade. Ele vai cuidar da minha casa, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar. Eu sei que Deus é poderoso. Louvado seja o Senhor. Por que estou falando isso? Porque está escrito assim: se você com a sua boca confessar ao Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, você será salvo. A vida de Deus está em nós e habita em nós. Não é suficiente apenas crer. Não, é necessário confessar com a boca. Então eu preciso crer com o coração, e eu preciso confessar: Jesus é o meu Senhor. Eu quero viver para Ele e quero viver na presença dEle. Quando isso acontece, a luva que estava murchinha, inerte, a mão de Deus entra, e agora sim, Deus é o conteúdo, o plano de Deus está realizado na minha e na sua vida também. E quando isso acontece, aí nós podemos estudar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a carta aos Tessalonicenses. E o Deus da paz, irmãos, o Deus que nós cremos, Ele quer trazer paz ao meu e ao seu coração. E o Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vida de Deus que é em nós, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá, mas é necessário que a mão esteja na luva. Deus em nós, esperança da glória. Só um detalhe: há luvas e luvas. Trabalhei numa metalúrgica e tinha uma área em que algumas pessoas trabalhavam com alta temperatura. Eles usavam uma luva de amianto muito resistente, e a mão do ser humano ali dentro praticamente quase não conseguia nem mover, porque se encostasse em alguma coisa muito quente, para não queimar a sua mão. Então não tinha muita flexibilidade. Há alguns outros materiais, algumas luvas que são usadas, por exemplo, na construção, não são tão resistentes e tão protetoras como aquelas, mas que permitem alguma sensibilidade ainda, alguma flexibilidade ainda. E há algumas situações em que carece que a luva permita toda a flexibilidade. Exemplo, um cirurgião.
numa cirurgia, ele tem que ter toda a flexibilidade. E esta luva, ela deve ser feita de um material, ainda que resistente, mas ele permite que aquele que a está usando tenha toda a sensibilidade. Que Deus nos encha, que Deus nos dê graça, para estarmos nas mãos dele, para que ele possa fazer em nós e através de nós ao que está no seu coração. Sejamos sensíveis, permitamos que Deus atue em nós. Nesse momento difícil, queridos, tem pessoas que querem se utilizar desse momento para tirar vantagens. Tem pessoas que estão querendo entrar nas casas para roubar alguém, vestindo um jaleco branco, dizendo-se um funcionário da saúde e querendo subtrair algumas casas. O que é isso? É uma luva que não está funcionando para aquilo que foi criado. Tem pessoas querendo tirar vantagem, mas tem pessoas, graças a Deus, não apenas na situação, mas que vivem para que Deus seja glorificado. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe os seus, e que você possa permitir que Deus seja o seu conteúdo, e que Ele possa utilizar você para abençoar outras vidas. Perdoe, ame, seja generoso, dê uma palavra de encorajamento, e deixe claro que sem a vida de Deus, o homem está perdido. Nem todos estão atentando para esse fato, mas que nós atentemos e que nós divulguemos para os outros. Há também esta área, e é a mais importante e precisa ser observada. Precisamos estar cheios de Deus, precisamos permitir que Deus esteja dentro de nós. Deus abençoe, queridos, que Deus abençoe. Nele estava a vida, esta vida está em nós, e que esta vida alcance a minha e a sua alma. Em momentos de perplexidade, nós possamos perceber: Deus, sou teu, o Senhor está em mim, e no Senhor eu posso descansar. No Senhor eu posso descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Bondoso Deus e Pai Celestial, somos teus, e nós confiamos as nossas vidas ao Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus veio, e te louvamos porque Ele realizou o teu plano. E te louvamos porque o Senhor nos convenceu, através do teu Espírito Santo, que estávamos vazios e que precisávamos ser preenchidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor habita no nosso espírito. Obrigado, Deus, porque nós temos uma viva esperança, Senhor. Obrigado, porque nós temos segurança que esta vida, Deus, mais importante, até mesmo que a vida física, através dessa vida, nós estaremos um dia com o Senhor. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado, Deus, por estar dentro de nós, preenchendo-nos com uma luva para o teu louvor. Abençoa meus irmãos, abençoa as casas, abençoa as famílias, Senhor. Alegra se alguém porventura estiver triste, fortalece quem estiver porventura cabisbaixo. Se alguém está ansioso demasiadamente, ou está depressivo, que a vida de Deus alcance, Deus, essa área, e traga paz. O Deus da paz possa operar e trazer paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clavado em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e dor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor.
ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.